Convidamos a todos para assistirem agora a palestra de abertura com o Sr. Carlos Evangelista, presidente da ABGD, Associação Brasileira de Geração Distribuída. Bom dia novamente. Eu recebi a importante missão de iniciar a primeira palestra do 5º Congresso Brasileiro de Geração Distribuída. Eu vou compartilhar a minha apresentação com vocês, assim todos podem acompanhar. Vou falar um pouquinho sobre a ABGD e também sobre o mercado de geração distribuída no Brasil. Eu sempre começo, para as pessoas que não conhecem, falando que a ABGD é uma associação de empresas que tem como atividade principal ou atividade estratégica a geração distribuída com fontes renováveis de energia. Trabalhamos com todas as fontes: solar fotovoltaica, biomassa, biogás, CGH, eólica, hidrogênio verde, resíduos sólidos urbanos, enfim, todas elas regulamentadas pela 482, modificada depois pela Resolução 687 de 2015. A ABGD é uma associação bastante heterogênea. Fazem parte da associação provedores de soluções, empresas instaladoras, integradoras, EPCistas, distribuidores de equipamentos, fabricantes, consultores, comercializadores de energias, enfim, todas as empresas que atuam nesse mercado de geração distribuída. E de todos os portes, temos empresas pequenas, com 2, 3, 5 funcionários, empresas de porte médio, empresas de porte grande também, com mais de 1.000 funcionários, capital aberto na Bolsa. Atualmente, nós estamos, esse ano de 2020, extremamente difícil, estamos com quase 950 associados. Na apresentação está 850, mas já temos que atualizar. Por quê? Porque é um mercado altamente pungente no Brasil, crescendo, tá em fase de crescimento e vai crescer ainda mais. Por quê? Existem várias vantagens de geração distribuída para as pessoas, para a economia e para o país. Você tem economia da fatura de energia elétrica, a conta de luz é mais baixa, a fatura de energia é mais baixa. É um processo que traz muita eficiência energética. Geração distribuída é eficiência energética, baixo impacto ambiental, modernização da matriz elétrica brasileira. Trabalhamos com fontes renováveis, limpas, abundantes, mitiga-se as perdas que tem no sistema de distribuição, várias vantagens econômicas, financeiras e sociais por criação de empregos qualificados, que colocam a geração distribuída num dos primeiros itens do desenvolvimento do setor elétrico brasileiro e mundial. Nós, como associação, procuramos trazer várias vantagens para as empresas associadas: cursos técnicos do setor, descontos em congressos, em fóruns, em workshops, disponibilizamos escritórios em todas as capitais do país para os associados, para fazerem suas reuniões, damos uma forte atenção para a certificação do instalador fotovoltaico, tem assessoria jurídica, assessoria tributária, cedemos modelos de contrato para as empresas que atuam no setor, enfim, um rol de benefícios buscando levar para a empresa associada facilidades para ela continuar crescendo e focar no core dela, que é mostrar ao cliente todas as vantagens da geração distribuída e vender os seus sistemas, comercializar os sistemas, seja qual for o modelo de negócio que a empresa trabalha. Já que somos uma associação de geração distribuída, a administração também é distribuída. Nós temos diretores regionais nas principais capitais do país, aliás, nos principais estados do Brasil onde a geração distribuída está se desenvolvendo. Particularmente, eu posso citar alguns colegas, mas eu não quero ser injusto com nenhum deles. Todos eles são excelentes profissionais que conhecem profundamente o setor e estão aí para representar o Estado, representar a ABGD no estado, no seu estado de origem. Também temos diretores especializados em temas, Temos um diretor que trata só de assuntos relacionados com a indústria, temos uma diretora jurídica bastante conhecida no setor, só tratando de assuntos jurídicos, outro especializado em assuntos tributários, um diretor de relações governamentais que trata todos os assuntos que nós interagimos com o governo federal, estadual, municipal, uma diretora de sustentabilidade e ações sociais, diretor de todas as nossas relações com o CREA, com o FEA, sempre profissionais especializados, um de marketing também, sempre com profissionais especializados para atender as empresas associadas e para ajudar a associação. Todos os nossos diretores são pro bono, trabalham dedicando tempo ao setor de geração distribuída e, consequentemente, ao país.
Temos várias atividades, além dos congressos, simpósios e fórum, SINASE, participamos de outros eventos na FIENG, na FIEC, congressos no sul do país, do norte, atividades que fazem parte da associação para divulgar todo o setor Brasil afora. E, claro, como toda associação, ações junto aos órgãos governamentais, né, tanto na esfera federal, estadual, quanto municipal. Ministério de Minas e Energia, Meio Ambiente, EPE, Senado, Câmara, tudo que faz parte de geração distribuída vai ter alguma pessoa representando a BGD, tentando colaborar ou levando as aspirações do setor para tentar debater e chegar ao consenso. Também tivemos uma equipe que participou de uma missão na Alemanha visando a certificação do montador fotovoltaico, do instalador fotovoltaico. Participaram conosco, aliás, nós participamos com eles, né? Estavam conosco o MEC, Senai, CONIF, GIZ, Centro Paula Souza, todos profissionais dedicados de entidades super competentes e conhecidas no Brasil, buscando a certificação do instalador fotovoltaico, que hoje é conduzida pelo Senai. Existe uma prova prática e uma prova teórica. O profissional passando nas duas provas, ele é certificado por 2 anos. Ele fica capacitado e certificado como montador fotovoltaico. Todo esse processo é conduzido pelo Senai, acho que já tem, inclusive, 2 funcionando já há anos, que é no estado do Ceará, no estado de São Paulo, e tem outras andando que eu não tenho certeza se já estão funcionando plenamente, mas estava na iminência de começar a funcionar. São Paulo já está funcionando, mas tem Minas Gerais, Goiás, Santa Catarina, informações que eu recebi que o Senai já estaria também disponível, né, com essa certificação disponível nessas entidades. Concomitantemente a isso, o nosso vice-presidente, especialista no assunto, fechou uma parceria com uma empresa especializada em certificação do profissional. Mas isso eu vou deixar para ele mostrar na apresentação dele, que vai ser mais à frente no Congresso. Também buscamos levar o conhecimento de todas as principais linhas de financiamento que existem no país para o setor de energias renováveis e geração distribuída. Aqui à esquerda tem o Pronaf Mais Alimentos. Para quem trabalha com agrobusiness, de agricultura, uma das melhores linhas de financiamento, salvo engano meu, pelo Banco do Brasil, do governo federal, para quem trabalha com geração distribuída linkado de alguma maneira em agrobusiness, agricultura, pecuária, o que for do gênero que é previsto na própria linha da Pronaf. Também temos vários convênios com universidades, faculdades, para levar o conhecimento, para levar capacitação, cursos de pós-graduação, MBAs, ligados a energias renováveis, geração distribuída, nos mais diversos locais do país, com descontos especiais para os associados. Fizemos um forte trabalho através do nosso diretor de Relações Governamentais, com o presidente da Frente Parlamentar de Agrobusiness, porque hoje a área de agrobusiness é uma das que mais está crescendo no setor de geração distribuída. Então, nós achamos muito importante nos aproximar das áreas operacionais e do setor político também, que trata de agrobusiness no Brasil, que é dos setores mais importantes da nossa economia. Lançamos vários e-books, aqui eu coloco 2, um de geração distribuída, que fala o quê, como, quando, onde, porquê, tudo sobre geração distribuída. À direita, uma parceria com a Triburse, Advogados Associados, que fez todos os aspectos jurídicos da área de geração distribuída, uma das áreas que levantava maiores dúvidas, essa área de setor de jurídico, GD, todas as particularidades e aspectos. Temos um lançamento agora, recente, de um e-book sobre políticas públicas focadas para a Amazônia Legal, é um compêndio, uma explicação de todas as políticas públicas que fomentam geração distribuída ou energias renováveis no Brasil, e como elas podem ser aplicadas na Amazônia Legal. Isso tudo está disponível em nosso site, é só ingressar lá e baixar, completamente gratuito, inclusive para não associados também. Lançamos recentemente, já está com alguns pilotos, algumas empresas testando, um app em que funciona em todos os sistemas operacionais para celulares, né, em que tem todas as informações de geração distribuída disponíveis para a empresa. Acervo técnico, os contratos, data dos eventos, calendários de notificações, link para todas as principais redes sociais e grupos de discussão técnica no WhatsApp, notícias do evento, inclusive um aplicativo dentro desse app da ABGD, para fazer um dimensionamento
dos sistemas de fotovoltaicos. Então, o profissional, a empresa pode chegar lá num local qualquer com o cliente e, pela própria coordenada e pelas análises das contas de luz, né, das faturas de energia do último ano daquele cliente, ele pode chegar, olha, o sistema fotovoltaico que você necessita aqui tem que ter este tamanho, esta potência, vai gastar mais ou menos este valor, vai evitar tantas toneladas de CO2 na atmosfera, ou seja, aquela primeira aproximação, o software tem condições de dar todo esse apoio e suporte para a empresa integradora, EPCista, instaladora. Temos feito muitas ações sociais, nós temos uma diretora de sustentabilidade e ações sociais, particularmente essa é uma foto de uma ação que nós acompanhamos a ação da WWF no Rio Amazonas, instalando sistemas fotovoltaicos para a população ribeirinha, sistemas de bombeamento d'água, sistemas de energia para escola, creches, enfim, existem várias possibilidades de fazer ações sociais e de, junto com a ação social, levar a esse mercado, para todos os profissionais, né, porque foi dado treinamento para todo esse pessoal, as vantagens e os caminhos para ingressarem no setor de geração distribuída. Né? Então, a sustentabilidade não é só um trocadilho, né, mas sustentabilidade na economia também, ou seja, a própria população do local treinada continua dando suporte e manutenção nos sistemas. E, é claro, isso se desenvolve do ponto de vista social e econômico também, criando uma fonte de renda para o local. Falando um pouquinho do mercado, mas antes eu sempre gosto de fazer a comparação, né, com a transição energética, os 5Ds, que eu vou falar mais lá para frente. Sempre importante lembrar, existe uma diferença do consumidor tradicional, né, ele vinha do século passado, está mudando agora para o consumidor do século XXI, nós chamamos de prosumidor. Aquele pode ser pessoa física ou pessoa jurídica, pode ser uma pessoa, uma empresa, mas está focado em recursos compartilhados, geração distribuída, sistemas integrados, ele é ativo, ele quer escolher quem vai ser o fornecedor dele, preocupado com a parte ambiental, preocupado com eficiência energética, e isso atinge diretamente o nosso mercado. Claro, não se pode, quando se fala de geração distribuída, praticamente tem que se falar também de cidades inteligentes, tem que se falar de geração distribuída junto com mobilidade elétrica, importantíssimo. Existe uma previsão de crescimento acentuado de mobilidade elétrica no mundo inteiro, 80 milhões de unidades daqui a 5 anos, apenas 5 anos, e no Brasil também não é diferente, uma previsão de 5% da nossa frota serão veículos elétricos já em 2030. E isso pressupõe que tenha toda uma rede de distribuição para alimentar esses carros, carregadores, sejam eles públicos ou privados, e isso interage diretamente com geração distribuída, tanto nos pontos, por ser a fonte distribuída em vários locais diferentes, como nas diversas fontes, solar, fotovoltaica, biomassa, biogás, depende muito da localização e da aplicação. Porque aqui nós não estamos falando só de carros, nós estamos falando de trens, de navios, de barcos, motocicletas, tudo que pode ser eletrificado e relacionado com mobilidade, existe tangencia de uma maneira direta ou indireta com geração distribuída. Temos também acompanhado alguns projetos de storage, é uma coisa muito importante, as baterias estão cada vez mais baratas e mais eficientes, uma densidade maior, mais leves, várias vantagens que vão trazer essa opção também para o nosso mercado de geração distribuída, concomitantemente. Aqui é uma foto do sistema, esse aqui é um projeto de pesquisa e desenvolvimento que foi conduzido pela Alsol, junto com outros parceiros, o BYD foi um deles. Nós temos dado atenção também para sistemas híbridos com 2 fontes, aqui no caso uma foto do sistema híbrido lá em Goiás, um associado da BGD, em que tem uma usina solar fotovoltaica de 1,3 megawatts pico e uma central geradora hidráulica de quase 2 megawatts, mostrando que pode ser compartilhada a infraestrutura de fontes diferentes, ainda trabalhando dentro de geração distribuída. Temos também esse exemplo na Bahia, famoso, de uma usina flutuante lá em Sobradinho, em que você pode aproveitar a infraestrutura existente ali da represa, seja uma CGH, uma PCH, e concomitantemente colocar em cima de uma superfície, seja água, seja uma represa, seja um lago, seja uma represa, ou até mesmo um rio com uma correnteza extremamente baixa, você pode utilizar o espaço para colocar módulos solares fotovoltaicos.
Bom, enfim, eu passei várias aplicações, essa tela só para mostrar que praticamente tudo onde que vai energia tem uma aplicação com fonte solar fotovoltaica, ou com biomassa, ou com biogás. Na agricultura, já falei, estacionamentos, galpões, indústrias, carro elétrico, hidrogênio verde é muito importante. Uma outra oportunidade, eu falo sobre os resíduos sólidos urbanos, mas nós temos apenas que lembrar sempre que as vantagens da geração distribuída permeiam todos os setores de negócio, e eles vêm trazer grandes benefícios para o setor elétrico brasileiro e, consequentemente, para o país. Falar um pouquinho de números, é um mercado que continua crescendo, já temos mais de 330 mil sistemas instalados no Brasil desde 2012, de micro e mini geração distribuída, passando a potência dos 4,1 giga, que parece bastante, mas para um país do nosso tamanho ainda é muito pouco. Nós estamos lá com 0,5% da matriz elétrica brasileira. Tem um grande potencial de crescimento. Dos 85 milhões de consumidores de baixa tensão que tem no Brasil, apenas 332 mil já estão produzindo a própria energia e injetando o excedente na rede de distribuição. Se nós formos comparar pelos estados, Minas Gerais, por diversos motivos, né, porque alta insolação, a tarifa da distribuidora local é bastante alta, e principalmente existem muitos incentivos fiscais aplicados em Minas Gerais. Esses são os três principais motivos que levam Minas Gerais a ser ser o primeiro estado do Brasil em número de conexões. Se nós formos analisar em potência instalada, Minas Gerais continua a primeira, logo seguida por São Paulo. Isso deve mudar, estou falando de todo esse gráfico, deve mudar ao longo dos anos, porque alguns estados já têm interesse em trazer os mesmos benefícios fiscais que são aplicados em Minas Gerais. Existem alguns impedimentos políticos, alguns impedimentos legais, mas a intenção da maioria dos estados, que já perceberam o quanto geração distribuída é importante para a sociedade, estão buscando trazer esses incentivos, porque mesmo que elas coloquem alíquotas mais baixas para alguns impostos, no geral a economia cresce tanto, roda tanto, que no geral a arrecadação do Estado acaba aumentando. Nós chegamos a mostrar esses cálculos para alguns secretários da Fazenda de alguns estados. Por termos de fonte de energia, solar fotovoltaica ainda domina absoluto, tanto em termos de número de instalações, quanto em termos de potência. Se for comparar em energia média injetada na rede, 90% a 94% é de fonte solar fotovoltaica. Pelas facilidades e particularidades da fonte solar fotovoltaica, ela é extremamente adequada para a geração distribuída. Mas nós podemos ter geração distribuída com todas as fontes de energia renováveis, sem problema algum. A segunda fonte que mais tem é CGH, centrais geradoras hidráulicas, fonte hídrica. Em termos de número de instalações, as instalações em residências ainda dominam. Se formos considerar potência, aí como os sistemas comerciais, né, da indústria, comércio são maiores, eu tenho mais ou menos o mesmo número de instalações no comércio e instalações em residências. Falando um pouquinho sobre empregos, a área de geração distribuída continua forte nesse setor. Segundo a pesquisa do IRENA, com o Instituto Europeu, a qual o Brasil, inclusive, é signatário, nós estivemos visitando aquela missão que eu comentei no início da apresentação sobre a certificação de instalador fotovoltaico. Nós visitamos lá na IRENA e tem, inclusive, um brasileiro trabalhando lá junto com eles. A área de energias renováveis é uma das áreas que mais cria empregos no mundo ainda. Já passou, inclusive, petróleo e gás. E dentro da área de renováveis, a fonte solar fotovoltaica é a que mais cria empregos. Importantíssimo nós lembrarmos desse aspecto social, porque o Brasil hoje, nós estamos com índice de desemprego já de vários anos para cá, a ordem de 12, 13 milhões. Seria interessante nós incentivarmos setores que criam empregos, e esse é exatamente o nosso caso. Criam empregos e empregos qualificados. Falando um pouquinho sobre o futuro, esse é um gráfico da Bloomberg New Energy Finance, que prevê que daqui a apenas 20 anos, a nossa matriz elétrica, que atualmente é de energia solar fotovoltaica, que atualmente é de 2%, vai saltar para 32%. Um salto gigantesco, muito grande. E desses 32%, 75% será geração distribuída.
o que mostra que nos próximos 20 anos vai ter um crescimento acentuado da fonte solar fotovoltaica e um crescimento mais acentuado ainda de geração distribuída, que vai sair dos atuais 0,4% para 75% de 32%. Muito alto, é um valor bastante alto, e para isso nós temos que pensar na cadeia, toda a cadeia, que eu coloquei só na cadeia de fornecimento de módulos solares fotovoltaicos, mas tem inversores, estruturas, cabos e vários outros elementos, e também, é claro, capacitação de toda essa equipe, desses profissionais que vão atender, que tem o Brasil, o nosso país, o Brasil, tem que ter tudo isso pronto para poder entregar esses 32% da matriz elétrica de fonte solar fotovoltaica. Ou ter estrutura para importar tudo isso. Melhor que seja, nós produzimos no Brasil, nós temos a tecnologia, temos a capacidade e temos a demanda para produzir, se não tudo, a maior parte desses equipamentos aqui dentro do Brasil. Falando um pouquinho do futuro, a revisão da Resolução 482, que é um assunto que impactou muito, principalmente o ano passado. Esse é um cronograma da revisão da resolução, previsto em lei, ele está seguindo o trâmite, continua seguindo o trâmite. Alguns movimentos que foram feitos o ano passado, quando a ANEEL propôs o texto da revisão da 482, quando a ANEEL propôs, o ANEEL, órgão regulador do setor elétrico, propôs esse texto para a revisão da 482, praticamente ninguém gostou do texto. Ele era um texto muito duro com o setor, que ia praticamente terminar com a geração distribuída da maneira que nós a conhecemos. A maioria dos modelos de negócio seriam inviáveis. E a tarifa que foi proposto pela ANEEL era extremamente alta, desproporcionalmente alta, melhor dizendo, né? Em torno de 63% a tarifa do fio. Nós temos trabalhado, o processo de revisão continua, a ANEEL continua conduzindo, inclusive com um novo relator, que está chamando as associações para conversar com todas, mostrando, tentando buscar o consenso, e nós temos trabalhado para que a tarifa do fio fique algo em torno da alternativa 0 e alternativa 1, ou seja, em torno de 10%, que é bastante razoável, foi bastante calculado com especialistas no setor elétrico, por economistas, que é um valor que corresponde à utilização do fio, corresponde ao retorno que a geração distribuída dá para a sociedade brasileira. Existem vários projetos de lei, mas aqui eu vou falar do Código Brasileiro de Energia Elétrica, onde foram propostas várias modificações no setor elétrico brasileiro, mas tem um capítulo somente de geração distribuída, ao qual a ABGD tem apoiado. É um capítulo que traz várias vantagens para o nosso setor, ele prevê uma estabilidade jurídica, regulatória para o setor, 25 anos para todas as empresas e sistemas que já têm sistemas instalados nas regras atuais, um processo de transição adequado e razoável, que dura alguns anos, direito adquirido, evidente, nos 25 anos isso está embutido, e uma tarifa de fio razoável, na ordem de 10%, é uma tabela que isso vai variando, depende do modelo, eu não vou explicar aqui, mais para frente, com certeza, será falado no Congresso, mas é um projeto que nós acreditamos, foi feito a 4 mãos, aliás, não foi a 4, foi, acho que 32 mãos, digamos assim, muitos profissionais participaram disso, profissionais competentes que conhecem profundamente o setor elétrico brasileiro e conhecem tarifa do fio, conhecem geração distribuída, e chegar à conclusão de um texto que possa buscar o conceito, o consenso em toda a sociedade, seja bom para o setor elétrico e seja, consequentemente, bom para o país. Além disso, nesse projeto, nesse capítulo do Código Brasileiro de Energia Elétrica, ele prevê o fim da taxa de disponibilidade para quem tiver geração distribuída. Então, ele somente nesse item ele vai inserir quase 70 milhões de consumidores a mais na geração distribuída, porque hoje quem tem tarifa muito baixa, ou consumidor baixa renda, não consegue ingressar na geração distribuída por causa do custo de disponibilidade, porque mesmo que ele consiga compensar todo o consumo dele na residência dele, ele ainda vai ter que pagar a taxa, né, de disponibilidade, aí realmente fica inviável. Se não tivesse taxa de disponibilidade, qualquer pessoa que ingressasse em geração distribuída teria um retorno. E geração distribuída atinge todas as camadas da sociedade, porque ele traz benefícios sociais, econômicos e ambientais para todo o setor. Para terminar,
falar aqui da transição energética, a gente fala, o pessoal sempre cita muito a descarbonização, descentralização, digitalização, mas não podemos esquecer também de outros itens que surgiram nessa passagem da transição, que é desburocratização, simplificação dos sistemas, democratização, todos podem acessar, e o compartilhamento. A tendência natural, nós temos vários exemplos nos aplicativos em que se compartilha os bens, se compartilha os serviços, se compartilha a infraestrutura. Tudo dentro da digitalização, descentralização e descarbonização. O objetivo disso é sempre o consumidor. O consumidor deve ser o foco de todas as ações, não só no nosso mercado de geração distribuída, mas em todos os setores. Sempre temos que buscar estabilidade jurídica e regulatória, os contratos têm que ser respeitados, só assim o empresário, o empreendedor e as pessoas vão acreditar, vão investir, vão correr riscos e vão fazer esse setor crescer. Para tanto, priorizar a livre iniciativa. Eu agradeço bastante a atenção, eu parabenizo novamente toda a equipe que organizou este evento e desejo um bom evento e muito sucesso para todos vocês. Muito obrigado, até mais à frente. Agradecemos ao senhor Carlos Evangelista, presidente da ABGD, por sua apresentação.